Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje, dia 22 de maio, nós estamos começando outra semana. Hoje é segunda-feira, né? Estamos aí felizes. Eu tenho certeza que o domingo foi muito bom para vocês, né? E nós continuamos a ler, então, esse livro bonito dos Atos dos Apóstolos, está vendo as histórias, as comunidades que foram surgindo por obra de Paulo. Bom, depois, então, Paulo foi para a cidade de Éfeso, que era uma capital, uma cidade grande, na região da Ásia. E é uma comunidade que não foi fundada por Paulo, mas Paulo esteve presente muitas vezes nessa comunidade. Então, o que aconteceu? Paulo estava em Éfeso e ele deixou companheiros lá em Corinto para continuarem a acompanhar a comunidade. Entre eles estava um tal de Apolo, um grande orador, falava muito bem. E então, o que aconteceu em Éfeso? Paulo encontrou alguns discípulos, né? E perguntou para eles: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Quer dizer, vocês receberam o Espírito Santo? Aí, esses homens, né, não eram muitos, né, era um grupinho, eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Quer dizer, nem sabiam que tinha o Espírito Santo, né? E como é que tinham sido batizados, então, se não sabiam nem quem era o Espírito Santo, né? Nem sequer ouvimos quem era o Espírito Santo. E aí, então, Paulo perguntou: mas que tipo de batismo vocês receberam, então? E eles responderam: o batismo de João Batista. Quer dizer, eles eram, portanto, seguidores de João Batista. Aqui nós temos uma coisa interessante. Quer dizer, quando João Batista morreu, os discípulos de João Batista continuaram e se organizavam e se batizavam também. Então, aqui nós temos um grupo de homens que seguiam João Batista, que já tinha morrido há muito tempo. E não conheciam, naturalmente, Jesus Cristo. Tinham ouvido falar de Jesus, quem sabe, mas nem conheciam nada, nem do Espírito Santo. Então Paulo falou para eles assim: olha, o batismo de João que vocês receberam é um batismo para conversão, né? Mas o batismo que Jesus deixou para nós é outro batismo, é o novo nascimento na água e no Espírito Santo. Então vocês têm que ser batizados no batismo de Jesus, que é uma coisa mais. Aquele é o perdão dos pecados. Isso aqui não. Aqui o batismo de Jesus é um novo nascimento, uma vida nova que entra em vocês, justamente o Espírito Santo. Então, quando eles ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Veja, então, aqui um grupo interessante, né? Como a gente vai vendo na história, né? Certas coisas que a gente... Puxa vida, mas o João Batista morreu e continuou. E a gente vai entender muitas vezes a explicação, especialmente de São João, que veio nessa região aí, sobre o batismo de João e o batismo de Jesus. Porque ainda havia confusão naquele tempo, e do Espírito Santo. Então a gente vai compreendendo a palavra de Deus justamente à vista dessas coisas que nós vamos descobrindo, né, na Bíblia, na história. Agora, realmente o Espírito Santo é importante, que o batismo não é só derramar água, mas é o Espírito Santo que desce em nós. Aquilo que Jesus disse: quem não nascer da água do Espírito Santo não vê o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então vamos acreditar muito na força do Espírito Santo que está dentro de nós. Então agora uma bênção para você e a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar,
atrás de vós para vos proteger, aos vossos lados para vos acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande mesmo e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.